A Antártida, o continente mais remoto, mais frio e mais misterioso do nosso planeta. Coberto por quilômetros de gelo, este território gelado guarda segredos que desafiam nossa compreensão da história, da ciência e talvez até mesmo da realidade. Mas o que realmente se esconde sob o gelo eterno? Porque um tratado internacional de 1959 proíbe atividades militares em toda a região? E por que, nas últimas décadas, líderes mundiais têm feito visitas secretas a este continente aparentemente deserto? Hoje, vamos explorar os mistérios mais intrigantes da Antártida, desde operações militares classificadas até anomalias magnéticas inexplicáveis. Prepare-se para uma jornada pelos segredos mais bem guardados do mundo. Em 1º de dezembro de 1959, 12 nações assinaram um documento que mudaria para sempre o destino da Antártida, o Tratado Antártico. À primeira vista, parece um acordo de conservação ambiental, mas uma análise mais profunda revela aspectos intrigantes. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada exclusivamente para fins pacíficos, proibindo qualquer atividade militar. Mas por quê? Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética concordaram em manter este continente neutro, algo sem precedentes na época. O artigo 7 do tratado é particularmente interessante. Permite inspeções de qualquer instalação por qualquer país signatário, mas apenas mediante aviso prévio. Que tipo de instalações existiriam em um continente deserto que necessitariam de tal supervisão? Mais curioso ainda, o tratado proíbe especificamente explosões nucleares e o depósito de lixo radioativo. Por que essa especificação tão detalhada para uma região supostamente dedicada apenas à pesquisa científica? Alguns pesquisadores questionam se o tratado não seria, na verdade, uma forma de controlar o acesso a descobertas extraordinárias feitas no continente durante as expedições militares dos anos 1940. Para entender os mistérios da Antártida, precisamos voltar ao inverno de 1946 a 1947, quando os Estados Unidos lançaram a maior expedição militar já enviada ao continente gelado, a Operação High Jump. Oficialmente comandada pelo almirante Richard Byrd, a operação mobilizou 4.700 homens, 13 navios, incluindo um porta-aviões, e 33 aeronaves. O objetivo oficial: estabelecer uma base de pesquisa e testar equipamentos em condições extremas, mas os fatos não se alinham com a versão oficial. A operação estava planejada para durar 8 meses, mas foi abruptamente encerrada após apenas 2 meses. Byrd retornou aos Estados Unidos e foi imediatamente submetido a interrogatórios militares prolongados. Em uma entrevista controversa ao jornal chileno El Mercurio, Byrd teria declarado que os Estados Unidos precisavam se preparar para a possibilidade de uma invasão por aeronaves hostis capazes de voar de polo a polo a velocidades incríveis. Documentos militares desclassificados décadas depois revelam relatórios de objetos voadores não identificados durante a operação, descritos como discos metálicos que se moviam a velocidades impossíveis para a tecnologia da época. O que realmente aconteceu durante aqueles 2 meses no gelo? E por que toda a documentação da operação permaneceu classificada por mais de 30 anos? Sob o gelo da Antártida, os instrumentos científicos detectam algo extraordinário: anomalias magnéticas massivas que desafiam explicações convencionais. Em 2006, satélites da NASA identificaram uma anomalia gravitacional gigantesca na região conhecida como Terra de Wilkes. Esta estrutura circular, com mais de 480 quilômetros de diâmetro, está enterrada a cerca de 1,6 quilômetros sob o gelo e possui uma massa equivalente a montanhas inteiras. Oficialmente, os cientistas sugerem que seja uma cratera de impacto de asteroide de 250 milhões de anos. Mas críticos apontam inconsistências. A formação é perfeita demais, circular demais,
e as leituras magnéticas são completamente anômalas para uma cratera comum. Ainda mais intrigantes são os dados sísmicos que revelam vastos espaços vazios sob o gelo, não cavernas naturais, mas estruturas aparentemente geométricas, com ângulos e proporções que sugerem origem artificial. Em 2017, pesquisadores britânicos descobriram um sistema de rios e lagos subterrâneos que mantém temperaturas acima do ponto de congelamento, mesmo no coração da Antártida. Como explicar fontes de calor tão intensas em um continente congelado? Radares penetrantes revelaram estruturas retangulares e lineares sob quilômetros de gelo, formações que, segundo alguns geólogos independentes, são inconsistentes com processos geológicos naturais conhecidos. Uma das teorias mais fascinantes sobre a Antártida envolve uma possível conexão subterrânea com a bacia amazônica. Uma ideia que, embora especulativa, tem bases científicas intrigantes. Geólogos descobriram que tanto a Antártida quanto a região amazônica compartilham formações rochosas idênticas, sugerindo que já foram parte do mesmo continente antes da deriva continental. Mas alguns pesquisadores propõem algo mais revolucionário: um sistema de túneis naturais ou artificiais conectando os dois pontos. Esta teoria ganhou força após a descoberta de correntes de água doce quente fluindo sob o gelo antártico em direção ao oceano. Análises isotópicas desta água revelaram composições minerais surpreendentemente similares às encontradas em aquíferos profundos da Amazônia. Expedições recentes documentaram mudanças inexplicáveis na temperatura e salinidade dos oceanos próximos à Antártida, alterações que alguns cientistas sugerem serem causadas por fluxos de água subterrâneos de origem distante. Mais intrigante ainda, relatos de mergulhadores profissionais que trabalharam em projetos classificados afirmam ter encontrado estruturas similares tanto em cavernas amazônicas quanto em formações sob o gelo antártico. Embora nenhuma evidência definitiva tenha sido apresentada publicamente, a teoria continua a intrigar pesquisadores e alimentar especulações sobre conexões antigas entre estes dois ecossistemas extremos. A Antártida tem uma das maiores concentrações de avistamentos de OVNIs documentados no mundo, um fato que intriga tanto céticos quanto entusiastas do fenômeno. Desde a Operação High Jump, relatórios militares e científicos descrevem objetos luminosos emergindo do gelo, aeronaves sem asas voando a velocidades impossíveis e luzes pulsantes que se movem em padrões geométricos perfeitos sobre o continente. Em 1965, uma equipe científica argentina registrou em filme objetos metálicos em formato de disco emergindo do oceano próximo à costa antártica. O filme, posteriormente analisado por especialistas, não mostrou sinais de falsificação. Pilotos comerciais que sobrevoam o continente relatam regularmente interferências inexplicáveis nos instrumentos de navegação, além de avistamentos de objetos que se movem contra o vento e desaparecem instantaneamente. Estações de pesquisa internacionais mantêm protocolos específicos para documentar fenômenos aéreos não identificados, um procedimento oficial que sugere que tais avistamentos são mais comuns do que se admite publicamente. O fenômeno das luzes dançantes, esferas luminosas que aparecem e desaparecem sobre o gelo, é tão comum que os cientistas locais criaram um sistema de classificação para categorizá-las. Pesquisadores independentes notaram uma correlação intrigante. Os avistamentos mais intensos ocorrem precisamente nas regiões onde foram detectadas as maiores anomalias magnéticas subterrâneas. A possibilidade de civilizações antigas na Antártida pode parecer absurda, mas evidências geológicas sugerem que o continente nem sempre foi um deserto congelado. Núcleos de gelo extraídos por pesquisadores revelam que, há aproximadamente 12 mil anos, partes da Antártida possuíam um clima temperado, com vegetação abundante e condições adequadas para a habitação. Mapas antigos, como o controverso Mapa de Piri Reis de 1513, mostram detalhes surpreendentemente precisos da costa antártica.
informações que teoricamente seriam impossíveis de obter na época, quando o continente estava coberto de gelo. Formações rochosas descobertas por expedições científicas incluem estruturas que alguns arqueólogos independentes descrevem como degraus cortados na rocha e paredes perfeitamente alinhadas, características que desafiam explicações puramente geológicas. O projeto HARP detectou ecos de radar que sugerem estruturas geométricas enterradas sob o gelo, incluindo o que alguns pesquisadores interpretam como complexos de edifícios com dimensões colossais. Fósseis encontrados na Antártida incluem espécies que não existiram em nenhum outro lugar da Terra, levantando questões sobre evolução isolada ou possível intervenção externa no desenvolvimento da vida no continente. Embora a comunidade científica mainstream rejeite interpretações de civilizações perdidas, as anomalias continuam acumulando-se, desafiando explicações convencionais. Sob o véu da pesquisa científica, existem indicações de que a Antártida abriga instalações muito além de simples estações meteorológicas. Imagens de satélite mostram complexos subterrâneos com sistemas de ventilação sofisticados, pistas de pouso aquecidas e estruturas que parecem estender-se por quilômetros sob o gelo. Algumas dessas instalações consomem energia suficiente para abastecer cidades pequenas. Ex-militares que trabalharam em projetos classificados relatam a existência de laboratórios subterrâneos onde se conduzem experimentos com tecnologias não convencionais, incluindo pesquisas sobre propulsão eletromagnética e manipulação gravitacional. O projeto Deep Freeze, oficialmente uma operação de apoio logístico, mantém uma frota de aeronaves especializadas que fazem voos regulares para coordenadas não divulgadas no interior do continente. Registros de tráfego aéreo revelam padrões de voo anômalos. Aeronaves que desaparecem dos radares por horas e reaparecem em localizações impossíveis para suas velocidades registradas. Trabalhadores de apoio em estações antárticas relatam áreas restritas, onde apenas pessoal com autorizações de segurança extremamente altas tem acesso, algo incomum para a pesquisa científica convencional. Alguns teóricos sugerem que a Antártida serve como local de testes para tecnologias experimentais, aproveitando-se do isolamento e das condições de sigilo proporcionados pelo Tratado Antártico. Talvez o aspecto mais intrigante dos mistérios antárticos sejam as visitas inexplicáveis de figuras políticas de alto escalão ao continente gelado. Em 2016, o secretário de Estado americano, John Kerry, visitou a Antártida durante um período crítico das eleições presidenciais. Uma escolha de timing que muitos consideraram extremamente estranha para uma simples visita científica. O patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa fez uma visita não programada à Antártida em 2016, descrevendo a experiência como uma descoberta que mudará nossa compreensão do mundo. Que descoberta justificaria a viagem do líder religioso mais influente da Rússia? Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, visitou a Antártida em 2016 e posteriormente postou em suas redes sociais uma mensagem crítica sobre o mal em si mesmo no Polo Sul, antes de deletar a publicação misteriosamente. Documentos diplomáticos vazados revelam reuniões secretas entre representantes de múltiplas nações na Antártida, discussões que não aparecem em nenhuma agenda oficial ou registro público. O que atrai essas figuras poderosas a um continente supostamente dedicado apenas à pesquisa científica? Por que as visitas são cercadas de tanto sigilo e protocolos de segurança extraordinários? A Antártida permanece como o último grande mistério do nosso planeta. Seja ocultando relíquias de civilizações perdidas, servindo como laboratório para tecnologias avançadas, ou guardando segredos que desafiam nossa compreensão da realidade, uma coisa é certa: há muito mais sob o gelo do que nos é revelado. Enquanto governos mantêm seus silêncios e cientistas oficiais oferecem explicações convencionais, as perguntas continuam se acumulando. E talvez, em um futuro não muito distante,
os verdadeiros segredos da Antártida finalmente venham à luz. Até lá, o continente branco permanece como um enigma gelado, guardando seus mistérios nas profundezas do gelo eterno. E você, o que acha? Qual dessas teorias sobre a Antártida mais desperta sua curiosidade? A Operação High Jump foi apenas uma missão científica ou algo muito mais extraordinário aconteceu naquele gelo? As anomalias magnéticas são apenas coincidências geológicas ou evidências de algo que desafia nossa compreensão? Se curtiu o vídeo, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos mergulhos nos enigmas mais fascinantes do mundo. Ative o sininho das notificações, porque em breve traremos mais revelações que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre nosso planeta. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que, assim como você, não conseguem resistir a um bom mistério. Juntos vamos desvendar os segredos que eles não querem que saibamos. Até mais.